Conversando com algumas pessoas aqui, elas me passaram o seguinte: olha, o Boto, ele mudou algumas coisas no Ninho do Urubu em relação ao passado. Mas enquanto nós estamos a trabalhar, só está aqui quem realmente necessita de estar aqui. Acaba de chegar um técnico português aqui para o Sub-20, né, o Nuno. A ideia é muito interessante de implementar um estilo de jogo desde a primeira categoria até o profissional. Lohan, grande talento, um jogador que na base era considerado realmente talvez o principal da geração dele. Exatamente, porque ele é um jogador realmente com um talento enorme, mas que durante todo o processo de formação dele faltou. No profissional, por exemplo, o Wesley é um jogador que há pouco tempo, Boto, antes de você chegar aqui, ele era muito criticado e hoje em dia ele virou uma unanimidade da torcida. Isso é outra parte que é muito importante e que tem que ser, lá está, isso tem que ser trabalhado na base. É a parte mental do jogador. O Jorge Jesus, ele deu uma declaração aqui uma vez, que se tornou muito famosa, que perguntaram para ele: você não vai poupar jogadores? Um dos segredos do sucesso de alguns treinadores portugueses aqui é... Percebo que entre vocês há uma afinidade muito grande. Aquilo que eu penso do futebol, do jogo jogado, do treino, é muito parecido com aquilo que ele pensa. Depois o Filipe é alguém muito inquieto do ponto de vista do conhecimento, quer cada vez mais conhecimento e isso é uma característica de todos os grandes treinadores, de todos, eu trabalhei com muitos e posso dizer que talvez o treinador com quem mais afinidade tenho até hoje e já trabalhei com muitos. Olha só. O Jorge Jesus, o Filipe Luiz, ele tem muitas coisas de Jorge Jesus? E o que te seduziu a encarar esse desafio? A vir do outro lado do mundo e chegar aqui no Flamengo, no maior clube do Brasil? E no Super Mundial, hein? No Super Mundial. É verdade que o sul-americano valoriza mais esse tipo de competição que o europeu? Que desta vez os sul-americanos terão a vantagem de estar no meio da temporada e os europeus estarão no final da temporada. Isso aumenta a nossa chance? Um ídolo de José Boto no esporte. Fala, nação! Tudo de bom para vocês, que prazer! Estamos juntos em mais uma edição do MengoCast, o podcast do Mengão, aqui na Flamengo TV, a mais querida. E uma edição muito especial, porque o convidado de hoje, ele é recém-chegado ao Flamengo, já tem bastante história para contar aqui no clube, mas também tem muita coisa para contar de toda a sua trajetória no futebol e também do trabalho dele específico como diretor técnico de futebol. É um grande prazer receber aqui José Boto. Bem-vindo, Boto. Obrigado por falar com a gente. Obrigado, obrigado, João, pelo convite. É sempre uma honra falar para a nação. E vamos lá a isso, então. Falando do Ninho do Urubu, que é onde você passa a maior parte do seu tempo. Conversando com algumas pessoas aqui, elas me passaram o seguinte: olha, o Boto, ele mudou algumas coisas no Ninho do Urubu em relação ao passado. Alguns acessos foram limitados, antes tinha muito mais gente circulando aqui do que tem agora. Eu gostaria que você falasse sobre isso e o que você pensa exatamente sobre esse método que você tem implantado aqui, no dia a dia, no futebol do Flamengo, no CT. Tentar explicar um pouco aquilo que é a minha ideia e para que as pessoas percebam também que não é nenhuma questão de birra, de eu quero para o Simano que seja assim, não. Tem, como é óbvio, uma lógica adjacente a isto. Isto é um local de trabalho. Um local de trabalho dos nossos jogadores, de todos os nossos profissionais que têm a ver com o futebol. E o meu entendimento é que tem que haver distração zero e eles têm que estar super focados naquilo que é a sua função. Seja os jogadores a treinarem, seja a comissão técnica, seja a análise, tudo aquilo que roda à volta da equipa de futebol tem que estar completamente focada. E eu costumo dizer isto, talvez para as pessoas perceberem um pouco. Nós estamos aqui num estúdio de televisão, estamos a trabalhar, sim, o João está a trabalhar, sim. Estão aqui uma série de pessoas a trabalhar, e agora imaginem que anda aqui gente a circular que não tem nada a ver com isto, não é? Sim. Vocês não se sentem confortáveis, não podem fazer o vosso trabalho,
E isto é exatamente a mesma coisa do que se passa aqui. Aquilo que eu faço aqui é que as pessoas trabalhem com o máximo de concentração, com o mínimo de distração, e isso implica que só está aqui quem é necessário estar aqui. Uhum. Tudo o resto não tem que estar aqui. De certeza que vai haver visitas para as pessoas conhecerem o Ninho, não sei se é uma parte mais comercial, mas enquanto nós estamos a trabalhar, só está aqui quem realmente necessita de estar aqui. Perfeito. E logo que você chegou, se não me engano, na sua primeira entrevista, você falou de uma perda da essência do futebol brasileiro, né? Que o futebol brasileiro deixou um pouco de lado aquilo que ele sempre teve. E eu percebo que você é um profissional muito preocupado com isso, e você trabalha hoje num clube que tem uma longa história em categorias de base e uma tradição muito grande de revelar jogadores. Né? É realmente uma parte que eu gosto muito. Eu fui muitos anos treinador de base, né? E de formação, que é como nós chamamos em Portugal, mas fui muitos anos treinador de base e depois muitos anos ligado ao scouting. E aquilo que os clubes sempre vieram buscar aqui ao Brasil é o talento, é a irreverência do jogador brasileiro, e eu acho que a partir de uma certa altura, porque havia uma ideia errada de que o jogador brasileiro não era bom taticamente, não era intenso, que tinha dificuldades na Europa para se impor, o que é uma ideia completamente falsa, não é? Basta olhar o número de brasileiros que jogam ainda hoje na Europa para se ver que isso é uma ideia falsa. Eu acho que se começou a imitar coisas que se faziam na Europa para dar aos jogadores algumas valências que fizeram com que os jogadores brasileiros ficassem piores. Eu costumo dizer isto na brincadeira, há muitos amigos que tenho aqui no Brasil, que eu dizia assim, se for para vir buscar altos, fortes, intensos, rápidos, vamos à Dinamarca, que são mais baratos do que no Brasil. Não é? A gente vem aqui buscar talento, vem aqui buscar aquela irreverência, a própria conhecimento do jogo quase empírico que o jogador brasileiro tem, que eu acho que é uma falsidade dizer que o jogador brasileiro não entende taticamente. Não. Entende à sua maneira e acrescenta até na sua maneira, ou acrescentava, na sua maneira de ver o jogo, acrescentava coisas novas que faziam a diferença. Faziam a diferença na seleção brasileira e faziam em todos os clubes que tinham muitos jogadores brasileiros. Portugal foi um importador de jogadores brasileiros muito grande mesmo. E aquilo que procurávamos era talento, habilidade, intuição. Eu estou a falar de intuição, estou-me a lembrar de zagueiros centrais que o Benfica teve e que todos eles não, o Ricardo não jogou aqui no Flamengo, mas dois deles, o Mozart e o Aldair, grandes, sim. Eram zagueiros, mas eram zagueiros diferentes, com uma intuição para o jogo, com uma qualidade depois quando tinham a bola, que marcaram muito o futebol português e aquilo que depois se começou a pedir dos zagueiros. Tem muito a ver com o Mozart, com o Ricardo e com o Aldair. E eu acho que esses jogadores, por via de uma falsa ideia de que na Europa se procura outro tipo de jogador, começaram a desaparecer. Começou-se a encostar o número 10 nas bandas, não é? Na ponta. Deixou de haver número 10. Começou-se a valorizar coisas que, no meu entendimento, não deviam ser valorizadas, principalmente num país como o Brasil. E há hoje, de uma forma preocupante, um déficit de talento nas seleções jovens do Brasil. Eu já nem falo na principal, não é? Que ainda tem algum, mas olhando, por exemplo, do meu tempo de Shakhtar, que eu conhecia todas as seleções, desde o sub-16, quando começava a primeira seleção, eu conhecia os jogadores todos. Sim. Estamos a falar da geração de 98, 99, 00, 01. Esses jogadores eu conheço-os todos, eu levei muitos para o Shakhtar e outros gostava de ter levado, mas foram para o Real Madrid. Havia muito talento,
A partir dessa altura começou a diminuir. Diminuir. Hoje não é assim tão fácil encontrar jogadores diferentes daquilo que há na Europa aqui no Brasil. E eu acho que isso é preocupante para o futebol brasileiro. E a ideia muito interessante, acaba de chegar um técnico português aqui para o Sub-20, né, o Nuno. A ideia muito interessante de implementar um estilo de jogo desde a primeira categoria até o profissional. Gostaria que você falasse sobre isso, por favor. De certeza, estão mais preparados para falar disso do que eu, mas eu, o que me lembro do Flamengo, aquela equipa campeã do mundo, era um jogo técnico, um jogo dominante, protagonista, e é isso que nós estamos a resgatar. Hoje olhamos para o Flamengo do Felipe e é uma equipa que quer sempre ter a bola, quer propor o jogo, não especula nada, porque esse é o DNA, é isso que as pessoas querem, é isso que as pessoas estão no Maracanã, vibram, é com esse tipo de jogo. E os jogadores na base têm que ser habituados a jogar assim. Não faz sentido nenhum para eu ganhar um título qualquer de sub qualquer coisa, jogar com a equipa toda fechada atrás, não é? Com 2 jogadores muito rápidos na frente e jogar em contra-ataque, porque isso não é o DNA do Flamengo. Os jogadores que são habituados a jogar assim, depois vão ter dificuldades em jogar da maneira que nós queremos jogar no profissional. Portanto, vai haver aqui uma ideia geral, não quer dizer que toda a gente vai jogar da mesma maneira, porque isso até depende, isso até depois podemos falar disso. Por exemplo, sei lá, nós jogamos em 4-4-2, não é? Ou 4-3-3, e você tem num escalão 2 avançados muito bons que ambos têm potencial para chegar à primeira equipa. Por que não mudar para que joguem os 2, não é? Mais do que um sistema de jogo, é uma forma de jogar. A forma de jogar é que tem que ser igual. O jogador do Flamengo tem que ser um jogador que gosta de ter a bola, que gosta de dominar, que gosta de atacar todo o tempo, que não se importa de correr riscos. E isso é que é o DNA do Flamengo. Acho que aí toda a gente vai concordar comigo, porque é isso que as pessoas querem ver, não é? Querem ver um Flamengo que tenha a bola, que ataque todo o tempo, não querem ver um Flamengo fechado cá atrás à espera de qualquer coisa aconteça para ganhar um jogo por 1-0. E isso vamos ter que começar a implementar na base com essa forma de jogar e com jogadores que interpretem bem essa forma de jogar. E aí está o perfil de jogador, que é a primeira coisa que nós temos que mudar. Tem chamado a atenção o Wallace Ian, atacante. Eu acho que ele está se enquadrando exatamente nisso que você acabou de dizer agora, né? Sim, um jogador que não tem medo de jogar, que vai lá para dentro sem qualquer problema. É um menino muito bom de cabeça, o que também é muito importante, muito importante. Alguém que ouve, porque nós muitas vezes, e isso não é culpa do Flamengo, é um mal geral até mundial, muitas vezes tratamos os jogadores como estrelas, que não são ainda, e depois quando chegam ao profissional têm grande dificuldade em perceber que estão muito longe até de poderem treinar no profissional. Nem é jogar, é treinar. Porque foram sempre muito levados como estrelas que não são, ninguém era capaz de dizer, olha que se não fizeres isto, isto e isto não jogas. Porquê? Porque eles depois resolviam os jogos sozinhos. E isso é a pior coisa que pode acontecer a um talento na base, é ser tratado como uma estrela que ainda não é. E mais uma vez, em cima da sua fala, me vem um nome à cabeça. Lohan, grande talento, um jogador que na base era considerado realmente talvez o principal da geração dele, e nesse momento a gente percebe a distância, que é um jogador que você está tendo uma atenção especial, um carinho especial para buscar, né, um novo caminho para a carreira dele. Exatamente, porque ele é um jogador realmente com um talento enorme, mas que durante todo o processo de formação dele faltou ter coisas, faltou aprender coisas que são essenciais quando chega ao futebol profissional. Ele hoje em dia não está preparado para o futebol profissional. E nós,
como reconhecemos um potencial enorme nele, vamos ter aquilo que se diz muitas vezes, não é? Dar um passo atrás para depois dar 2 à frente. E tentar-lhe dar, e ele querer, também é importante, aquilo que lhe falta para ele poder realmente ser um jogador profissional e explanar todo o talento que ele tem, que neste momento ele não é capaz. Depende dele. Depende 90% neste momento dele e de paciência da nossa parte também. No profissional, por exemplo, o Wesley é um jogador que há pouco tempo, Boto, antes de você chegar aqui, ele era muito criticado e hoje em dia ele virou uma unanimidade da torcida, conseguiu dar a volta por cima. Isso é outra parte que é muito importante e que tem que ser, lá está, isso tem que ser trabalhado na base. É a parte mental dos jogadores, não é? Porque não há como dar a volta, isto é igual em todo o mundo, a diferença é que o Flamengo é muito grande, não é? Mas é igual em todo o mundo. Um jogador, se não performa, vai ser criticado, não é? E depois, se não tens estatura mental, emocional, para lidar com isso, muitas vezes é um problema. Felizmente o Wesley deu a volta por cima. Eu nunca critico a torcida é o que são iguais, criticam no dia seguinte já a põem lá em cima. Agora, quem tem que saber lidar com isso somos nós aqui. Não dar lições à torcida de como é que deve torcer, mas nós adaptar-nos e criar nos jogadores formas de eles ultrapassarem esses momentos maus que vão ter sempre. Agora, isso é diferente aqui, essa reação, essa cobrança do torcedor, você que já passou por tantos países, né, com culturas diferentes e tal, é diferente aqui essa cobrança do torcedor em cima dos jogadores? Eu acho que é igual em todo o mundo. A grande diferença aqui é a dimensão. Não é? O Brasil é um país enorme, é um continente e talvez isso pareça diferente, mas é igual em todo lado. A cobrança da torcida é igual em todo lado. E nós temos de estar preparados para isso. Sim. E lá está, um trabalho importante feito na base de se prepararem para algo que não é sempre bom, não é? O Jorge Jesus, ele deu uma declaração aqui uma vez, que se tornou muito famosa, que perguntaram para ele, você não vai poupar jogadores? Não vai descansar jogadores? E ele respondeu, descansar? Descansar para quê? O jogo foi hoje quarta, eles vão descansar quinta, sexta, sábado e no domingo vão jogar. Né? Isso tem muito a ver. Nós em Portugal temos uma metodologia de treino que é muito famosa a nível mundial, que se chama a periodização tática, que foi algo inventado e desenvolvido com um português que se chama Vítor Frade, e que se alastrou rapidamente a quase toda a Europa. Hoje, em toda a Europa, se treina com essa metodologia. Felizmente o Filipe também segue muito essa metodologia, e essa metodologia que nós portugueses temos muito na cabeça, diz que o jogador fica melhor quanto mais joga. Opa! Então eles ficarão melhores. Em todos os pontos, em todo o ponto de vista, fica melhor. E eu acho que uma das coisas, se calhar não devia dizer isto, mas vocês vê. Um dos segredos do sucesso de alguns treinadores portugueses aqui é a utilização dessa metodologia de treino, que o jogador quanto mais joga, mais preparado está. Entendi. E não há esta coisa de grandes poupanças, Sim. E normalmente o atleta gosta mais de jogar do que treinar. Do que treinar, como é óbvio. Se sente mais confortável. Eu tenho falado... Há alturas em que... Sim. E eu acho que isso é algo que também nós vamos fazer aqui um pouco diferente. Eu sei que há aqui muito o elenco principal e o elenco secundário. Não, para mim isso não existe. Existe um elenco. E numa certa altura há um 11 que é melhor do que os outros, mas daqui a uma semana há um 11 diferente que não estou a dizer que é todo diferente, porque senão não vale a pena ter um elenco assim, não é? Se nós temos um elenco que são um 11 titular e o 11 suplente. Não. Os jogadores têm que lutar todos, trabalhar todos, para darem a chance ao treinador, ou não é dar o treinador ter a chance
de escolher os melhores para cada contexto e para cada altura do campeonato, da Libertadores, seja o que for. Agora aquela coisa de jogam uns e depois não jogam outros, eu não vejo as coisas muito assim. Isso é uma visão muito portuguesa da coisa. E principalmente o Jesus. Sim, sim. Mas com certeza, se eu perguntasse isso para o Felipe Luiz, ele teria uma resposta como a sua, porque eu percebo que entre vocês há uma afinidade muito grande. Realmente nós quando temos ideias parecidas, seja lá onde for, não é? No futebol, na arte, na política, na música, as pessoas aproximam-se mais, não é? E aquilo que eu penso do futebol, do jogo jogado, do treino, é muito parecido com aquilo que ele pensa. E então essa conexão fica mais fácil, não é? Depois o Filipe é alguém muito inquieto do ponto de vista do conhecimento, quer cada vez mais conhecimento, quer saber como é que faz este, como é que faz aquele, e isso é uma característica de todos os grandes treinadores, de todos, eu trabalhei com muitos, e têm todos aqueles que são top, têm essa característica. E nós passamos muitas horas a discutir, não estamos sempre de acordo, o que é bom. Ótimo, sem dúvida. É bom. Mas a discutir no bom sentido, a debater muitas ideias sobre o jogo, sobre o treino, e então é algo gratificante, porque ele tem esta sede, e para mim também é gratificante poder contribuir também para o crescimento dele como treinador. E quando vem essa divergência, porque só se fala do lado da afinidade, mas tem um lado também de pontos de vista diferentes. Como é que vocês lidam com isso no dia a dia? Perfeitamente. Eu acho que haver divergência é saudável, até porque obriga a cada uma das partes a justificar porque é que pensa de maneira diferente, não é? E isso faz crescer o pensamento. Mas lidamos perfeitamente. Até hoje, posso dizer que talvez o treinador com quem mais afinidade tenho até hoje. E já trabalhei com muitos. Olha só. Estamos conversando com o José Boto. Deixe seu like, comente, compartilhe, ative o sininho da notificação e se inscreva na mais querida, a Flamengo TV, a TV do Mengão. Eu estou falando muito do Jorge Jesus, seu compatriota, porque ele indiscutivelmente está na história desse clube, né? Como eu acho também que você tem tudo para entrar na história desse clube e já está entrando também. O Jorge Jesus, o Felipe Luiz, ele tem muitas coisas de Jorge Jesus? Pronto, eu trabalhei com o Jorge Jesus 6 anos. Ganhámos muitas coisas no Benfica, muita coisa mesmo. Fomos a finais de competições europeias, o que para um clube como o Benfica é bom naquilo que é a realidade do futebol europeu hoje, que não é a mesma dos anos 60, em que o Benfica ganhou a Liga dos Campeões. Sim. Conheço bem, é um treinador muito intenso, que vive o futebol 24 horas por dia. Nisso são os dois iguais. Em termos daquilo que é a concepção de jogo, tem algumas diferenças, isso me perguntar a mim, e por isso eu tenho mais afinidade com o Filipe. Há coisas que eu gosto mais do estilo de jogo, da filosofia de jogo do Filipe, do que gosto do Jorge. Você pode dizer o quê? Principalmente a forma como ataca. De controlar um pouco mais o jogo. O Jesus é mais vertigem, o que é bom também, não estou a dizer que é mau. Sim. Há nuances diferentes da forma como pensam, principalmente o jogo ofensivo. E eu estou te perguntando isso porque o próprio Felipe já disse que o Jorge Jesus é uma grande influência na carreira dele. O Simeone também, que foi um treinador, ele é muito importante, e muitos outros. Agora, voltando a falar do futebol brasileiro e de um assunto desagradável, principalmente para mim como brasileiro, tocar, né? Eu acho que você está percebendo, infelizmente, repito para nós brasileiros, que no nosso futebol aqui é um pouco difícil do pessoal pagar, comprou um jogador, vou pagar e tal.
Exatamente. E o Flamengo vai impondo medidas que causam uma reação em um ambiente futebolístico que se banalizou não fazer o pagamento, que é aquilo, ok, ou paga à vista ou garantia bancária. É, É isso isso. foi uma ordem do presidente e para quanto a mim bem, que dentro aqui dos clubes brasileiros, porque aqui nós não podemos nos queixar à FIFA diretamente, porque há um órgão intermédio da Federação a quem nós temos que apresentar queixa e, pelo que eu percebi, demora muito tempo a deliberar sobre isso, porque para os clubes estrangeiros não temos problemas, porque se não pagarem, lá está. Recorremos à FIFA e a FIFA dá um transfer ban rapidamente. Como isso não se passa aqui no Brasil, temos que nós impor medidas para que não fiquemos a ver navios, não é? Com o dinheiro e que nos paguem o que nos devem, ou seja, que é ou pagam à vista ou apresentam-nos garantias bancárias. Pois é, e é um montante grande. Que sim, dava para comprar alguns jogadores. Dava para comprar jogadores, né, Boto? Dava para melhorar ainda mais o elenco. Aliás, falando, você citou o BAP, o presidente do Flamengo. Como é que foi esse contato e essa procura? Você estava lá na Ucrânia, na Croácia, né? Como é que se deu esse primeiro contato, esse convite, essa conversa, o projeto? Como é que houve essa situação? Um dia estava em casa e recebo uma mensagem do BAP que não conhecia. Sim. Eu não sabia quem era. E explicando que ia haver um processo eleitoral no Flamengo, que eu também não fazia ideia, embora acompanhe o futebol brasileiro, essa parte mais política, vá lá, não me dizia tanto. Que gostava de ter uma conversa comigo, se eu estava disponível para uma conversa. E essa conversa aconteceu passado 2 ou 3 dias, eu disse que sim, que certeza. E ele pediu algum tempo para pensar, explicou-me qual era o objetivo da conversa, o que é que ele pretendia de mim e que estaria a falar com mais pessoas para isso, o que era perfeitamente normal. E passado, não sei, 2 semanas, 3 semanas, ligou-me a dizer que para avançarmos, eu estava disposto a isso e pronto, e a partir daí tínhamos reuniões quase semanais para discutirmos o projeto ou seja, quando eu chego aqui não chego às escuras, não é? Já chegamos com uns meses de trabalho feito. Não é? E o que te seduziu a encarar esse desafio? A vir do outro lado do mundo e chegar aqui no Flamengo, no maior clube do Brasil? Dizer não ao Flamengo é difícil, não é? Nós, mesmo em Portugal e principalmente depois do Jorge Jesus aqui, as pessoas começaram a ter uma noção do que era o Flamengo, embora já tivessem, não é? Como um clube de maior dimensão do Brasil, da América do Sul, um dos maiores do mundo. E quando houve esse convite, rapidamente acedi, percebendo qual era o projeto, percebendo qual era a minha função dentro desse projeto, vir para o Flamengo, vir para o Brasil, que eu considero, já disse isto várias vezes, considero que tem um potencial de venda deste produto que é o futebol, que não está tão bem explorado como devia, na minha modesta opinião. Eu costumo dizer isso, o Jesus disse isso uma vez e foi muito criticado. E eu dou-lhe toda a razão. Em termos de competitividade, em termos de ambiente nos estádios, a Liga Brasileira ou a Série A não fica a dever nada à Premier League. Nada. A nível de qualidade técnica dos jogadores, depois há que vender o produto. Sim. Há que vender o produto. E eu aqui vou dizer algo que e não é nenhuma crítica a quem tem gramados sintéticos. Eu ontem estava a ver o Palmeiras Botafogo e estava a pensar do ponto de vista de um europeu que ligava à televisão e via aquela coisa castanha. Isto, a nível eu não falo dos méritos de jogar ou não no sintético, sei a minha opinião, mas a nível do espetáculo, um jogo que era o primeiro, o campeão e o segundo classificado do ano passado, salvo. Os 2 últimos campeões brasileiros, exato. A jogarem um jogo que até tinha alguma intensidade, tinham um cenário castanho,
Sim. Não é bonito para se ver, não é bonito ou seja, não é atrativo para quem não é brasileiro e que quer consumir este produto. Por isso eu digo, tendo cuidado com algumas coisas de como é apresentado o produto, eu acho que mesmo na Europa a Liga Brasileira tem tudo para cativar as pessoas, apesar da diferença horária. Vou dar um exemplo. Hoje em dia a Série A brasileira é muito vista em Portugal. Sim. Mesmo muito vista, apesar de horários que normalmente Às vezes a madrugada. à meia-noite, à uma e tal. Mas muita gente fica a ver porque é interesse, porque o Flamengo vai jogar com um time que está em último e não é garantido que ganhe, e isso não há muitas ligas assim. Se olharmos agora, se calhar há 5, 6 clubes que são candidatos ao título. Uhum. Qual é a liga que tem 5 ou 6 clubes candidatos ao título? Não há, na Europa não há. Sim. Não há. Na Inglaterra ou é o Manchester City ou é o Liverpool. Não sai disto, não é? Em Portugal, então, é os 3, nunca sai dos 3. Sim. Na Espanha, ainda pior. É entre o Barcelona e o Real Madrid e o Atlético de Madrid, de vez em quando aparece. Aqui, não. Portanto, isto dá uma certa... uma coisa diferente da Liga Brasileira. Com a paixão da torcida, não é? Que ninguém gosta de estar a ver um jogo e parece estar no teatro e que não se ouve barulho nenhum. Sim. Aqui não, aqui tem esta paixão, que até no produto televisivo é atrativo. Mas depois ali a grama tem que ser verde, não é? Tem que ser natural. E tem que ser natural e tem que ser boa. E boa. Uhum. Para o espetáculo televisivo é também importante isso. É importante para o espetáculo e para o jogo, mas para o espetáculo televisivo também é muito importante. Agora, eu acho que tem todos os ingredientes aqui para ser um produto vendável para o resto do mundo. E a Libertadores da América? Porque você tem uma grande experiência com Champions, mas agora começa a viver a sua experiência com a Libertadores da América, que é a nossa Champions aqui da América do Sul. Estou curioso porque era uma competição que eu acompanhava via televisão. Estou curioso para sentir também o ambiente que se vive, porque os jogos da Champions têm um ambiente especial na Europa. Quer perceber como é que é o ambiente aqui da Libertadores, mas é realmente, pronto, é a Champions aqui da América do Sul. É uma competição que, como disse, também é bastante seguida na Europa, e onde nós também vamos entrar para ganhar, como não podia deixar de ser. O Flamengo sempre que vai é para ganhar. É verdade. E se ganhar, né, um dado histórico, será o primeiro brasileiro a ganhar 4 vezes a Libertadores da América, porque até hoje muitos brasileiros foram tricampeões, mas nunca um time foi 4 vezes campeão da Libertadores. E o Flamengo é um dos que tem essa possibilidade junto com São Paulo e Palmeiras, que estão na disputa, né? É mais um peso histórico aí nessa... Era mais algo que não nos preocupa no dia-a-dia, mas que depois, a nível histórico, e estes jogadores muitos deles já estão na história do Flamengo, mas aquilo que eu sinto no dia-a-dia, e isso dá-me uma confiança muito grande, é que eles não estão satisfeitos com o que fizeram. Querem fazer muito e muito mais, e isso é algo que nos dá uma confiança muito grande. Você já teve oportunidade de assistir partidas de futebol em estádios na Argentina, no Uruguai? Viveu ali aquele clima mais de competição assim internacional? Não, de brasileiros? Mais da competição local. Né? Sim. Por acaso nunca vi nenhum jogo de Libertadores ao vivo, nunca vi nenhum. Mas conheço a Argentina, a Colômbia, o Uruguai, conheço o ambiente dos estádios. Quando você voltar aqui ao Mengo Cash, que eu tenho certeza que isso vai acontecer, você vai nos dar o seu relato, porque você vai perceber diferenças, porque aí entra a rivalidade, né, de Brasil e Argentina, entra a rivalidade Brasil-Uruguai. E, por exemplo, altitude, jogos acima de 2.000 metros, o Flamengo já vai enfrentar a LDU em Quito. É mais uma experiência nova. É uma experiência nova, porque isso não existe na Europa. Ninguém joga a tanta altitude. Sim.
Mas, como digo, há uma equipa multidisciplinar que cuida dessas coisas todas. Nós estamos sempre muito atentos ao que se faz em termos de ciência do desporto, que atua para diminuir os efeitos disso, embora seja muito difícil, como é óbvio. Mas também estou curioso, é algo que me desperta a minha curiosidade de perceber como é que é jogar acima de 2.000 metros de altitude, que é algo que não existe na Europa, não existe isso. Tenho certeza que você, em pouco tempo, irá acrescentar ainda muito mais histórias e experiências, Claro, aquelas que você tem. Vai ser muito legal, vai ser muito divertido, e nós vamos estar acompanhando tudo aqui na Flamengo TV, a mais querida, com o Mengão, no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, também na Copa do Brasil e no Super Mundial, hein? No Super Mundial. É verdade que o sul-americano valoriza mais esse tipo de competição que o europeu? Este aqui não, porque este vai ser a primeira vez, é o primeiro formato, não tenho dados para falar sobre isso, nem ninguém tem. Em termos daquilo que era o antigo formato Mundial de Clubes, o sul-americano valoriza muito mais do que o europeu. Para vos dizer, é mais fácil, se calhar, um Flamengo Palmeiras ter à meia-noite não sei quantas pessoas em Portugal a ver, Sim, do que o Al Hilal contra o Flamengo ou contra do Mundial. E os próprios clubes europeus não dão muita importância ao Mundial. Agora, este Super Mundial é algo diferente, sim. é algo que eu penso que vai atrair muito mais a atenção dos europeus do que o antigo formato. Eu acho que vai ser uma competição de grande sucesso e que com certeza deve se firmar no calendário, né, de 4 em 4 anos. Agora você falou de tecnologia, avanços na medicina, na fisiologia, para minimizar todas essas situações. E aí eu toco no ponto da temporada, que desta vez os sul-americanos terão a vantagem de estar no meio da temporada e os europeus estarão no final da temporada. Isso aumenta a nossa chance? Isso vai dar uma equilibrada nas coisas. Eu não gostava de estar na pele ao ser diretor de um clube europeu neste momento e ter que tomar decisões sobre como é que vamos encarar o Mundial. Porque há duas formas de encarar. Encarar de uma forma mais competitiva, retirando férias aos jogadores, mantendo-o em atividade para que não percam o estágio de forma. Só que isso depois vai ter consequências na seguinte época, que vai começar em julho, agosto, não é? Na Europa começa nessa altura. A percepção que eu tenho, a informação que eu tenho, é que a maior parte dos clubes vai encarar o Mundial como nós encaramos o Carioca. É mesmo? Como uma pré-temporada. Opa! Para não hipotecarem o restante da temporada. Porque se não dão férias aos jogadores, não é? E vão para o Mundial para aproveitarem que os jogadores não percam a forma. Depois, quando é que vão dar férias e quando é que vão começar a pré-temporada? Quando as épocas começam normalmente a meio de agosto e a final de agosto. E isso eu tenho a certeza absoluta que nenhuma equipa daquelas de top vai hipotecar a sua época seguinte por causa do Super Mundial. Isso vai dar uma equilibrada. Não quer dizer que esses clubes europeus, principalmente aqueles mais de topo e que têm realmente super jogadores, que não sejam lá mesmo equipas favoritas. Agora que vai dar uma equilibrada, vai. E o Flamengo vai com grandes ambições. Não, o que eu digo, um clube como o Flamengo, com a tradição que tem, com a história que tem, com a torcida que tem, tendo sempre os pés assentes no chão, porque isso é muito importante, entra em qualquer competição para ganhar, para competir, sabendo que essa competição vai ser uma competição, tal como é o Brasileirão, vai ser uma competição muito difícil e que nós não podemos nunca achar que vamos passear, entre aspas, não é? Em alguma das competições, não. Vai sair da pele, vai sair de muito trabalho, de muita humildade e de muita ambição. Isso
os flamenguistas podem ter a certeza que estes jogadores vão dar isso tudo em qualquer uma das competições que vão entrar. Super Mundial, como é óbvio, com a importância que é dada aqui na América do Sul, com o facto de podermos competir e ver qual é o nosso estágio em relação, nosso estágio de evolução Sim. em relação aos grandes clubes europeus. Acho que vai ser uma competição bem interessante, em que os jogadores, eu sinto que os jogadores têm um feeling especial por ela, não é? Por isso, por podermos ver como é que é o Flamengo comparado com o Chelsea, não é? Sim. Como é que estamos? Em que patamar estamos comparado com esses grandes clubes europeus? Isso também é uma dose extra de motivação para os nossos jogadores e para nós todos. E uma vitrine que o mundo inteiro estará olhando. Claro. Né? Um ídolo de José Boto no esporte. Sou sincero, não sei se vai ser, que é o Maradona. Maradona, é. Não. Que legal. Por que essa Acho que admiração pelo Diego? Acho que é um jogador que encarava, e atenção que eu nunca vi o Pelé jogar. Sim, claro. O próprio Eusébio, que é Grande Eusébio, do Benfica e de Portugal, também nunca ouvi jogar, já numa fase muito final da carreira dele. Mas o Maradona foi o jogador que eu vi que eu acho que personificava o futebol. Legal. Tinha tudo aquilo que eu quando penso no futebol, imagino, não é? Qualidade técnica absurda, uma vontade de ganhar também absurda, alguém que não se cuidava, mas quando entrava dentro de campo, tudo isso era esquecido. E depois uma coisa que eu acho que o diferencia um pouco de algumas vedetas de agora, que era um sentido coletivo e com a sua qualidade ajudar a equipa, ajudar os colegas. E isso fez-me sempre gostar muito dele. Sim. Fique tranquilo que o Zico também é fã do Maradona e inclusive falou que o Maradona jogou mais do que o Zico. Mas sim, o Zico também é um dos meus. E eu porquê? Porque sim. um dos marcos para mim no futebol que me fez começar a pensar o jogo de uma forma diferente foi o Mundial de 82 com aquela seleção do Brasil, que acho que é o único time ou seleção que é lembrado sem ter ganho. Sim. Não é? Marcou ela. Não ganhou, marcou muita gente. É verdade. E a mim marcou muito, foi uma forma, mas isto joga um desporto diferente. E claro, tinha o Zico nessa equipa e o Zico era o expoente máximo dessa equipa. Sensacional. Então é isso, galera. Se gostou, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Valeu, abraço, fui!